Você quer vir para Portugal? Não venha. Eu, honestamente, do fundo do meu coração, quando alguém próximo me manda mensagem, Thaís, o que você acha e tal, eu sempre falo, não vem. Olá, amigos! Vou tentar falar um pouco coisas aleatórias aqui, aproveitar que eu tô sentada, que minha cliente se atrasou. E faz muito tempo que eu não faço um vídeo, então vamos ver o que vai sair. Gente, já aconteceu tanta coisa desde que eu cheguei aqui. Vai fazer 3 anos em outubro que eu tô aqui em Lisboa. E já aconteceu muitas coisas. Eu já tô na minha 4ª casa e sempre é uma tour aqui, trocar de casa. Essa casa que eu tô agora, eu moro com a minha amiga. Pra quem tem interesse de saber sobre as burocracias de viver aqui, é burocrático. Pra quem tá chegando, eu acho que eu já falei muitas coisas sobre isso nos vídeos que eu já fiz, mas é tudo muito burocrático e caro. É engraçado que quando eu tava pesquisando pra vir morar aqui, eu vi as pessoas fazendo vlogs, assim, em loja e coisas assim. E aí eu vi a pessoa falando, uau, isso aqui tá 10 euros, mas eu não vou levar. E eu pensava, gente, por que essa pessoa não vai levar isso que custa míseros 10 euros? Se eu estivesse lá, eu levaria várias roupas. E hoje eu entendo por que as pessoas não levavam uma coisa que gostou, que custava 10 euros, porque é muito difícil ganhar dinheiro aqui, gente. Se você não tem realmente uma profissão super valorizada, nem profissões super valorizadas, porque acho que até médico aqui não ganha, assim, muito mais do que um salário mínimo, sabe? Se você não for realmente empreendedor e fazer seu próprio dinheiro, é muito difícil você ter um pouco mais de dinheiro vivendo aqui. Eu tava praticamente 3 anos na clínica, sei lá, 2 anos e 10 meses, uma coisa assim, e até hoje eu nunca recebi um aumento. E até hoje, até então, eu tava recebendo o salário mínimo com vale alimentação e era um pouco mais do que o normal. Tipo, o normal era 6 euros por dia, que 6 euros você não compra uma comida, você não compra um almoço. E eu ganhava 10. E era esse o meu salário, tipo, por 3 anos. Nunca foi falado de aumento. E realmente, eles acham que eles pagam muito. Que é muito dinheiro que eles estão te pagando. Inclusive, agora que eu tô saindo, o dono falou, a gente vai ter que baixar esse vale alimentação, que é muito dinheiro para as novas pessoas, elas não podem ganhar tanto. Isso me subiu uma raiva tão grande, mas tão grande, que assim, meu Deus, você realmente acha que você tá pagando muito dinheiro, pagando um salário mínimo para as pessoas. Mas enfim, já nem sei mais o que eu falei, que eu não falei. Mas realmente aqui é muito complicado todas as partes de burocracia, graças ao universo. Eu agora vivo num lugar estável com a minha amiga, mas que também foi muito burocrático. Eu só consegui mudar para esse apartamento porque eu tinha dinheiro guardado do Brasil. Porque se fosse esperar para eu ter dinheiro que eu guardei aqui, seria impossível. Quando eu mudei para esse apartamento, eu aluguei ele sozinha, entre aspas. Eu não tinha renda suficiente para alugar ele sozinha, então uma amiga minha só botou o nome dela no contrato. Então eu paguei todos os calções, a entrada, né, os primeiros meses, o que deu 4.000 euros. E eu fico pensando assim, se eu não tivesse esse dinheiro do Brasil, eu nunca conseguiria alugar esse apartamento ou conseguido sair dessa realidade de morar num quarto aqui, que é a realidade de muitos brasileiros e de muitos imigrantes e até de muitos portugueses também, que eu conheço portugueses que vivem num quarto até hoje. Então, assim, hoje a minha vida, ela é um pouco mais estável, mas ainda muito menos estável, acredito, do que quando eu estava no Brasil. Embora no Brasil eu morasse com os meus pais, financeiramente eu tinha muito mais possibilidades. E claro que quando você vem pra cá, existem muitas questões, assim. No meu trabalho com fotografia, por exemplo, você conhecer pessoas novas, você ter novos clientes, tipo, 0 pessoas me conhecem, então eu nunca vou receber uma indicação se ninguém me conhece. Então todo esse processo de você começar a ser conhecido, das pessoas começarem a te indicar, é muito lento. E eu senti também, pessoalmente, que eu tava muito cansada, assim, da vida e do ritmo. Eu trabalho desde os 14 anos, então eu cheguei aqui e, tipo assim,
esse recomeço é muito exaustivo. É muito exaustivo recomeçar e recomeçar sozinha e tentar achar cliente, e tentar fechar parceria e coisa. Eu me culpei um pouco por eu não me sentir animada quando eu cheguei aqui. E até hoje, muitas vezes, eu não me sinto animada. E eu pensava, tipo, mas eu não consigo me sentir animada. Quando eu cheguei aqui, eu levei uma semana, ou 10 dias mais ou menos, para sair de casa e conhecer a cidade. Porque eu não tinha tempo para isso, eu precisava procurar emprego e mandar currículo. Então, essas prioridades que você tem que ter e a realidade que você vive influenciam muito na experiência que você tem de imigração. Eu acho que até hoje eu me sinto um pouco culpada por não ter conquistado tantas coisas em 3 anos, assim. Mas ao mesmo tempo eu me acolho e sei que cada um tem seus processos. Mas é um pouco difícil mesmo. A questão da imigração pro pobre é muito difícil. Para quem é pobre, não tem o auxílio dos pais, não tem uma base assim, é muito difícil você tá sozinho no país e você saber que qualquer coisa que der errado é problema seu e você vai ter que se resolver sozinho e mas fiquei sem emprego. Foda-se, amor. Vai, sei lá, faz qualquer coisa e se vira. Essa parte também, ela acaba pegando no emocional, porque você sabe que tipo, eu não posso arriscar, eu não tenho muito pra onde arriscar porque eu preciso das coisas certas. Enfim, relatos de imigrante. É um pouco dramático, né? Mas o que mais? Então, eu saí desse meu emprego, já comecei no emprego novo, que eu trabalho lá part-time. Comecei no emprego novo, eu tô namorando. Uma das melhores coisas que me aconteceu em Lisboa foi meu namorzinho maravilhoso. Então, eu tô muito feliz nesse aspecto. A gente tem uma relação super boa, super saudável, a melhor relação que eu poderia ter, eu acho, com alguém, e tem sido incrível. E ele é português, o que é raro, portugueses ser tão legais, mas acontece às vezes. Eu vou tentar mostrar o meu apartamento para vocês verem como é que é e tirarem dúvidas também, talvez. Eu moro hoje bem no centro da cidade, que é muito legal. Eu adoro morar no centro da cidade, me deu uma revivida, assim, porque antes eu morava em outro bairro, super longe. Então eu sempre tinha aquela coisa assim, eu vou ter que me arrumar, pegar um Uber ou pegar um transporte público e ir pro centro, depois tem todo o rolê de voltar. E isso interferia muito na minha vida social, que eu já não sou uma pessoa que amo estar sempre ativa, eu sou uma pessoa assim mais de amo estar em casa. Mas agora eu sou um pouco mais ativa. E aí você que é meu amigo vai pensar, mas você não é ativa. Mas eu seria muito pior se eu não morasse no centro. Eu acho que eu tô entrando numa fase melhor, assim. Eu tô sentindo isso. A questão de mudar de trabalho vai me dar uma revigorada. Trabalhar na minha área diretamente com fotografia, isso é muito bom porque o fato de você estar trabalhando numa coisa que não é a sua área, que você não quer estar trabalhando, mexe muito com a autoestima, mexe muito com o psicológico, assim. Trabalhar não gosto, nunca gostei, nunca gostarei. Mas já que temos, trabalhar na área é o ideal, né? Depois do ideal de não trabalhar. Mas acho que isso vai dar uma revigorada, assim, nas minhas energias, que honestamente eu passei por uns períodos com energia muito baixa, assim, aqui. Dia 1º de janeiro, eu tava, assim, deprê total. Falei, gente, mais um ano se passou, mais um ano mudou, e eu não tô sentindo que a minha vida tá indo pra frente, entendeu? E, enfim, essa compreensão de recomeços é muito difícil, mas é muito necessária você entender, tipo assim, amore, você não conhece ninguém nesse país. Sabe, você viveu 25 anos em outro país e, sei lá, você tem um contato, você tem uma pessoa, outra pessoa, mesmo que não sejam amigos, pessoas próximas, você conhece pessoas. E aqui você não conhece ninguém, mas tem pessoas muito, muito queridas, assim, que eu sei que eu posso contar e conviver, e isso faz toda a diferença para qualquer lugar que você se mude, assim, né?
Acho que o que dá sentido ao lugar são as pessoas. Eu jamais poderia viver em Lisboa se eu não tivesse pessoas que eu goste, e jamais poderia viver em qualquer lugar se não fosse pessoas. O que mais eu tenho pra falar? Você quer vir pra Portugal? Não venha. Eu, honestamente, do fundo do meu coração, quando alguém próximo me manda mensagem, Thaís, o que você acha e tal, eu sempre falo, não vem. E aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer, não vem, mas você tá aí. É que eu já tô aqui. É que o trabalho de fazer uma outra mudança é maior. Então eu já tô aqui. Mas eu não recomendaria ninguém vir pra cá, principalmente por conta dos salários, gente. A ideia de, tudo bem, eu faço meu salário, eu corro atrás, eu faço... Não funciona muito assim. Sei que, óbvio que batalhando você consegue. Eu posso trabalhar em 3 empregos, mas esse é o seu ideal, trabalhar em 3 empregos? O ideal é você conseguir trabalhar, sei lá, que sejam 8 horas e ter uma vida digna. Eu trabalho desde que eu cheguei aqui sempre muito mais do que 8 horas, porque eu tenho 2 empregos. Mas isso é muito cansativo, então por um curto período de tempo é ok, mas é isso. No fundo do meu coração eu não recomendo Portugal, porque é muito difícil. Gente, as rendas aqui, os aluguéis aqui são muito caros. São muito caros. O salário mínimo aqui é 870 euros. Uma casa tá em média 1.000. Tipo, é absolutamente desproporcional. E as pessoas realmente não conseguem morar. Mas como é que as pessoas vivem? Dividem. Tipo, eu divido hoje com uma amiga, que é super bom, super tranquilo. E se eu não tivesse uma amiga, eu teria que dividir com qualquer, como eu já fiz. E foi horrível, eu tive experiências muito ruins vivendo com outras pessoas. Inclusive, posso contar essas experiências. Eu acho que muito se fala em qualidade de vida em Portugal, que é uma percepção que eu nunca tive. Eu sempre me perguntei assim, onde é que as pessoas veem qualidade de vida? Eu entendo que se você morava, sei lá, no Rio de Janeiro, sei lá, na favela, um trem desse, você tinha uma realidade muito diferente com questões de segurança, de transporte público e coisa e tal. Então eu entendo que isso, quando você chega aqui, melhora a qualidade de vida. É isso, acho que a percepção do imigrante muda muito conforme a realidade que ele tinha antes. Eu não tinha questões com segurança e nem muitas questões com transporte público, porque eu me locomovia muito bem na minha cidade, e nem muitas questões financeiras, porque eu tinha uma vida financeira ok, assim, não faltava nada, tipo, eu não precisava pensar, quando virar um mês eu compro tal coisa. Eu poderia comprar qualquer hora do mês, porque eu trabalhava com eventos, com fotografia, e isso sempre me rentabilizava dinheiro, assim, muito mais do que aqui. Então, aqui é muito caro e desproporcional, assim, viver. E aqui as pessoas não têm muitas expectativas de melhora de salário, de vida mesmo. Todo mundo é meio estagnado, eu sinto isso. No Brasil tô aqui, depois eu vou pra cá, depois eu vou pra cá, não. E aqui tudo é um pouco estagnado, porque a realidade do país é um pouco essa. Alguém que ganha bem é tipo assim, ganha, sei lá, 1.500 euros. O que não é muito pra viver aqui quando um aluguel custa 1.000, sabe? E aí alguém pode falar, mas eu pago 600, eu pago 500 e eu moro na puta que pariu. Beleza, se você quiser morar na puta que pariu, é possível. E nem na puta que pariu tá tendo aluguéis baratos, assim. Então, o custo de vida é muito desproporcional ao que a grande maioria da população ganha. O que acaba realmente não fazendo sentido e, pra mim, baixando a qualidade de vida. Porque se eu não tenho dinheiro, que qualidade que eu tenho? Se eu não posso ir num restaurante ou coisas básicas mesmo, comprar a comida que eu quero para minha casa, comprar um peixe, comprar um trem. A maioria das pessoas aqui ganha de 870 a 1.000, talvez 1.200 euros, mas só os aluguéis são uma média de 800 a 1.500 euros. Apartamentos, assim, decentes. Então, é absolutamente desproporcional viver aqui, por isso que eu não recomendo. Mas se você quiser, vem. Parece que eu odeio morar aqui, né? Não é isso, são só realidades, só recomendações que ninguém vai seguir, porque ninguém nem vê esse vídeo. Eu tenho 3 seguidores
Então, assim, foda-se o que eu acho. Mas existe a parte boa de morar aqui, sim. Acho que é uma cidade muito ativa, onde eu moro. Não vou dizer sobre o país todo. É uma cidade muito ativa, então essa coisa de acabar o dia e o pessoal se encontrar em algum lugar, no final de semana, passar o dia fora, vamos num restaurante, vamos fazer uma coisa, né? Isso pra mim é muito gostoso. Mas, de novo, só é possível no meu caso porque eu trabalho em 2 empregos. Porque se eu trabalhasse só em um, não conseguiria nem abrir a porta de casa, que ia ser caro demais. Mas isso é muito gostoso, esse ritmo, essa vida um pouco mais ativa, que eu não tinha uma vida tão ativa no Brasil. Um pouco por trabalhar muito também. Tá sempre trabalhando aos finais de semana com fotografia e eventos. E não sei se é tão comum no Brasil esse ritmo de estar sempre fora de casa e comendo num lugar e jantando fora e coisa e tal, porque acho que realmente é muito caro essas coisas no Brasil. Talvez eu possa fazer um vídeo de pontos positivos e pontos negativos de viver aqui e essas coisas. Enfim, eu nem sei mais o que eu falei, o que eu não falei. Eu só queria dar uma atualizada. Uai, é isso. Eu posso fazer mais coisas, posso falar mais outras coisas em outros vídeos, mas eu só queria dar uma atualizada. Eu não fiz roteiro nenhum. Eu só fui, hablando e hablando. E quem quiser que me cancele, amor, tô nem aí. É isso.